É no capítulo 2, pode abrir aí, de Neemias. Nós estamos no versículo 11 em diante. Capítulo 2 e do versículo de número 11. Ele diz assim, ó: E cheguei a Jerusalém e estive ali, quanto tempo, irmãos? 3 dias. Então olha só, o Neemias, ele foi para Jerusalém e ele ficou lá 3 dias. 3 dias fazendo o quê? Dormindo tarde, comendo, bebendo, curtindo a vida. Não, o ambiente não era para isso. Ele não tinha ido lá para isso. Esses 3 dias ele usou para inspecionar, para entender o que estava acontecendo. Esses 3 dias ele usou para poder sentir como que estavam as coisas ali em Jerusalém. Aí, no domingo, eu trouxe para vocês isso. Tem coisas que nós conseguimos entender assim, ó, o que fazer. E tem coisas que não. Tem coisas que nós precisamos de 1, de 2, de 3 dias. De quê, pastor? De observação, de oração, de comunhão. Aí eu citei alguns casos aqui. Citei o caso de Daniel. Daniel não precisou de 3 dias, está lá no Daniel capítulo 10. Ele precisou de 3 semanas. Tem coisa que é um pouco mais grave, né? Para você entender, pede um pouco mais. Lá no capítulo 10, versículo 1 diz que Deus deu a ele uma visão, uma palavra, e essa palavra falava de uma guerra prolongada, né? Está aí, ó, no versículo 1. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e a visão. Aí no versículo 2 de Daniel 10, naqueles dias eu, Daniel, estive triste. Triste aqui que fala é o jejum que ele fez. Por quanto tempo? 3 dias? 3 semanas. Porque se tratava de uma guerra prolongada. Irmãos, não tem como resolver os problemas que são espirituais se a gente não tiver ligado com quem? Com Deus. Aí eu citei o caso também, Mateus 6. Eu estou só repetindo, 5 minutinhos. Mateus capítulo 6. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 6 também. Aqui eu estou só reprisando o que eu já falei nesses dias. Já eu entro na principal. Ele diz assim, ó: Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto, fará o quê? Te recompensará. Aí volta lá no Neemias capítulo 2, vai para o versículo 12 agora. Neemias 2:12. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs onde? No coração para fazer onde? Em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Então não foi ninguém com ele. Foram alguns homens com ele, mas ele não falou nada para ninguém. Aquilo era só entre ele e Deus. Se ele a expressão boca fechada, mosquito, tem alguns momentos da nossa vida que nós temos que, ó, quem fala muito tem perturbação, irmão. Tem coisa que a gente tem que ficar só falando com Deus. 3 dias, 3 semanas. A gente não tem que expor. E às vezes a gente quer expor, né? A gente quer falar. Não estou dizendo de ninguém aqui, não vi, nem quero ver, aliás. E hoje a moda é, inclusive, falar para todo mundo saber, né? A pessoa ainda posta lá na rede social. Não era falar nem para ninguém. Além de falar, ela ainda publica. Aí não resolve o problema. Aí aumenta o problema. Tem coisas que é no particular, irmão.
Ele falou que com ele tinha outros homens ali, mas ninguém sabia de nada. Tem pessoas do nosso convívio, irmão, que elas não vão ter estrutura para entender aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu vou te contar uma coisa simples, bem simples. Me lembrei agora aqui. Eu era solteiro ainda. Inclusive, passei em frente hoje de onde era essa igreja. Foi minha primeira igreja, aqui em Itaquaquecetuba, em 98. Final de 98, começo de 99. Eu estava com um sapato assim que ele tinha uma certa ventilação por baixo, né? Não estava muito novo, né? Quando estava calor até era gostosinho. E eu estava assim na hora de trocar. E eu me lembro, recebia solteiro, né? Recebia uma ajuda de um salário mínimo. Salvo engano era R$ 122, ou 100, alguma coisa assim, na época. Mesmo para isso, para comprar um sapato, né? Uma camisa, tudo. Mas eu tinha outros compromissos, né? Dizimista, ofertante, estava construindo uma casinha, tudo, para quando fosse casar e tal. Então ficava sempre bem apertado. Aí tá. Um dia eu determinei assim, falei, não, então eu vou comprar um sapato. Na hora do culto, eu fui levantar uma oferta. Pessoal, precisamos aqui de uma oferta de tanto. Minha esposa lembra disso, ela está rindo. Eu vou precisar de uma oferta aqui. E quando eu pedi a oferta, na hora Deus mandou quem dar a oferta? Quem vocês acham? E era bem o dinheiro do sapato que eu ia comprar. Mas quem que sabia disso? Só eu e Deus. Aí na hora eu ri, quase que eu olhei para o céu e falei, mas também o Senhor, né? Poxa vida, não, amém. Falei, não, aí fui e dei a oferta. Eu dei a oferta. Eu não me lembro se foi na semana seguinte, ou bem pertinho assim, eu tinha uma obreira, que ela às vezes abria culto também, e ela trabalhava em casa de famílias que têm boas condições, mansão, tudo. Na época era para o lado do Morumbi, quando os mais ricos moravam para lá. E aí, quando terminou o culto, ela falou, pastor, com todo respeito, eu era solteiro, né? Ela falou assim, o senhor calça que número? Falei, 41. Ela falou, pastor, eu tenho uma coisa para mostrar para o senhor aqui, o senhor aceitar. Falei, o quê? Ela falou assim, ó, onde eu trabalho, o meu patrão lá, o dono da mansão, eles compram um sapato assim, que eles nem lembram que tem depois. Usam uma vez, compra para ir em evento, tal, depois guarda, cada evento é um sapato. Parece uma pessoa que eu conheço. Aí, falou assim, e esse sapato aqui eu lembrei do senhor. E eu trouxe. Coitado do jacaré, irmão, mas eu não tenho nada a ver com isso, tá? Era couro de jacaré. Não sei nem quanto é que custa. Se ainda faz, né? Que hoje em dia não pode fazer mais nada. E ela falou assim, é esse sapato aqui. Aí me deu. Eu coloquei ele no pé. Aí na hora eu lembrei. Eu falei assim, eu acho que se eu juntasse o dinheiro que eu dei à oferta o ano inteiro, eu não compraria aquele sapato. Era um sapato de grife, assim, uma coisa... Por que eu estou contando isso para vocês? Quem sabia disso? Só eu e Deus, irmão. Então, assim, tem coisas que a gente não tem que ficar contando. Pessoal, aqui, ó meu sapato. Não, deixa Deus mover. Faz o que Deus está mandando. É para perdoar. Às vezes Deus está incomodando, perdoa. Não fica perguntando, não pergunta para mim, ou não pergunta para outra pessoa o que eu devo fazer. Se Deus já colocou no seu coração. Daniel capítulo 10, versículo 12, lá daquela palavra que o Daniel, ele jejuou 3 semanas, Daniel capítulo 10, versículo 12. E aqui eu encerro, né, o que eu estou recapitulando da mensagem que foi desses dias. Né? Diz assim, ó, então me disse aqui o anjo, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras,
e eu vim por causa das tuas palavras. Desde que dia? Do primeiro dia. Então assim, tire tempo, procure buscar Deus, um pouquinho que seja ali, mas todo dia. Mas busque, Senhor, eu preciso. Pastor, eu tenho da minha família, nós temos orado, né? E às vezes assim a coisa parece que não está acontecendo. Tem que continuar, irmão. Tem consagração que é de um dia, de 2, de 3 semanas, de 3 décadas, a vida inteira. Tem que continuar. E ir para o secreto com Deus. Eu não vou ler todos os versículos, que eu li muitos, mas o Jó falou, ele falou assim, me lembro dos dias da minha mocidade, 4,19, se eu não me engano. Lembro-me dos dias da minha mocidade, em que o segredo de Deus estava comigo. Ele tinha com Deus um particular, irmão. Ele tinha com Deus uma comunhão que ele chamou de segredo de Deus. E nós precisamos ter para resolver nossas demandas, nossos problemas. Diga graças a Deus. Volta lá no Neemias capítulo 2. Agora eu vou dar para vocês o que no domingo eu não passei não. A mensagem de domingo foi a 17ª mensagem. Essa já a 23ª. Então ele diz, de noite me levantei, no 12, né? Me levantei, eu e poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus colocou no meu coração para fazer em Jerusalém. Vai, meu filho. Isso. E não havia comigo animal algum, senão o que eu estava montado. 13, vamos lá. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Só um comentário aqui antes de próximo. Vocês lembram que Neemias, quando estava lá em Suzã, na fortaleza, lá no palácio, ele recebeu a notícia do irmão dele, do Anani, foi a primeira mensagem, né? De que Jerusalém estava com os muros fendidos e com as portas queimadas. Vocês lembram disso? Que era muro fendido, cidade queimada. Agora não é notícia. Agora está diante dos seus olhos. Irmãos, tem coisas que nós vamos passar, enfrentar, que por algum momento a gente achou que só acontecia na vida dos outros. A gente só ouvia falar. Tem situações que nós vamos enfrentar, mas que o Espírito Santo já vinha nos preparando. Nessa comunhão, nesse particular, ele já vem nos fortalecendo. Não precisa temer quando você estiver diante de uma situação que você só ouvia falar, isso é difícil, é uma luta. Se ouvir alguém dizendo assim, eu estou passando por isso, aí você pensava, nossa, isso é difícil, é uma luta. E de repente você se ver naquela situação. Fica firme. Não recue. Você não está buscando a Deus por acaso. Você lembra de Malaquias capítulo 3 e versículo 18, o que diz? Coloque aí, por favor, irmão. Acho que é o 18, né? Vamos ler juntos? Vamos ler forte? Homem com voz de macho, mulher com voz de fêmea? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não tem que temer. O Neemias agora, ele viu muro fendido, cidade queimada. Mas Deus já tinha colocado no coração dele, eu vou usar você para reconstruir. Não tenha medo. Estiver diante de uma situação, um problema, de um diagnóstico, de uma luta, de uma má notícia, se determina, em nome de Jesus. Se está diante de mim, é porque Deus me deu ferramentas para vencer. Eu não vi por acaso, não é por acaso. Às vezes as coisas acontecem, nós ficamos com medo, irmão. Não, é para enfrentar. Volta lá no Neemias 2, vamos para o versículo 14 agora. Versículo 14.
Passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar quem, irmãos? A cavalgadura que estava onde? Debaixo de mim. Então vamos lá, vamos falar só disso aqui agora. O Neemias foram alguns homens com ele não falou nada para ninguém, e o Neemias foi montado na sua cavalgadura. Chegou um determinado ponto, um determinado lugar, que diz a palavra de Deus, que não cabia, não tinha espaço para passar o Neemias com a sua cavalgadura, com o animal. O que ele teve que fazer então? Teve que descer do animal e deixá-lo ali. Irmãos, isso aqui é coisa muito séria. Tem algumas coisas na nossa vida que nós vamos resolver só aqui, ó. Só aqui no raciocínio lógico, em boas ideias que você tem, bons conselhos que você dá. Tem coisas que vão se resolver porque você é capaz. Mas vai chegar num determinado momento, e isso vai acontecer muitas vezes, que você vai precisar descer da sua cavalgadura. E andar como, pastor? Zacarias capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia. Você vai ver como é que você vai ter que andar. E eu também. Nós, né? Zacarias capítulo... O bom dessa palavra de Zacarias é que acontece na mesma época, tá? Na mesma época, que é quando é construído o segundo templo. Versículo 6. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz quem? Diz o Senhor. Deus falou com esse homem que construiu o segundo templo. Chegou um momento que eles mandaram parar a construção. E eles tiveram que parar. Foram 2 anos parado. Está no livro de Esdras. 2 anos que parou. Por uma ordem do rei. O Espírito de Deus bradou: recomecem. E eles, mas a ordem é que não pode. Ele disse: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E o Espírito de Deus moveu e fez com que o próprio rei concordasse que continuasse a obra. Você percebe uma coisa? Nós vamos com a nossa força, com a nossa inteligência, com a nossa sabedoria, com os nossos bons conselhos, até determinado ponto. Mas chega um momento que trava. Você já sentiu isso alguma vez? Vou te dar um exemplo prático. Quem tem filho, ou quem é casado, o que seja. Você já percebeu que chega uma hora que a pessoa não te ouve mais? Você pode falar o que for, irmão. Entra no ouvido, sai no outro. Aí o que você faz? Começa a gritar para ver se a pessoa ouve melhor. Você está surdo? Estou falando. Aí resolve, né? Resolve? Pergunta para o irmão do lado. Resolve, irmão? Resolve arrumar mais uma briga, né? Nessa hora que você percebe que não está sendo ouvido, nessa hora que você percebe que está fazendo de tudo e não está adiantando nada, daí para frente você tem que pegar a sua cavalgadura, deixar ela de lado e falar: Senhor, eu fui até onde eu podia ir, até aqui eu consegui, daqui para frente tem coisas que você vai ter que fazer, que eu vou ter que fazer. Amém ou não, irmãos? Que Deus não vai fazer por nós. Olha aqui na bolota dos meus olhos. Mas de vez em quando você quer fazer a obra que é do Espírito Santo, né?
De vez em quando eu quero fazer. Eu quero convencer alguém que ele tem que mudar. Mas essa obra é de quem? Diga, Espírito Santo. Mas nós queremos que mude e nós ficamos ali, batendo, insistindo. Ou em algumas vezes que as coisas travam e nós empurramos, irmão, com força, tem que dar certo. Sendo que naquele momento, era o momento de dizer, Senhor, não seja feita minha vontade, mas a tua. Vocês não levem a mal, irmãos, por favor, até porque eu estou nesse mesmo barco que vocês, mas de vez em quando, nós agimos mais na carne. Quando fala força, violência, é no braço do homem. Nós agimos mais na carne do que no espírito. E Deus opera na nossa força ou na força dele? Na força dele. Irmão, as coisas são mais leves quando Deus está agindo. Irmãos, não entendo errado. Aqui é o finalzinho já da mensagem. Não é transferir a sua responsabilidade para Deus. E nem querer assumir a dele, porque nós não temos condições. É cada um fazer o seu papel. O Neemias foi na cavalgadura dele até um ponto. Ele falou, opa, daqui não dá para ir mais. Desceu, deixou lá. Foi, vistoriou tudo, voltou, montou na cavalgadura e foi embora. Até determinado ponto dá, depois não dá mais. Você quer ver uma coisa? O casamento é assim. O casamento é assim. Um não está bem, ou quando o casamento está com problema, você pode perceber. Você vai ficar. Você tem que mudar, você tem que fazer, você não sei o quê. E não adianta. Entenda isso. É hora de descer da sua cultura. É hora de dobrar os joelhos, é hora de jejuar. Porque talvez daí para frente o maior problema não é o problema, é você mesmo. É a maneira que você age diante do problema. Começa a orar, irmão. Entra no quarto. Aí voltamos para aqueles 3 dias de Neemias, né? Entra no quarto. Vai buscar. Faz um jejum se for preciso. Vem na igreja 7 dias seguidos se você sentir. Te deixa a chave com você se quiser. Você vem 7 dias. Pastor, eu vou fazer 7 horas de oração aqui. Vem. Ou levanta na madrugada. Ou faz as campanhas. Nem a campanha da igreja às vezes a pessoa faz, quanto mais outra. Não, mas fala com Deus sério. A maioria faz, alguns que são preguiçosos. Fala, eu vou fazer sério. Em nome de Jesus. Eu vou fazer um voto com Deus. Eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou agir diferente. Eu vou me calar diante dos homens. Mas eu vou me abrir e falar diante de quem? De Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não adianta, irmão. Até determinado ponto a gente aguenta, daí para frente não dá mais. Aí é só Deus que pode. Só o Espírito Santo que pode. Diga graças a Deus. Vamos orar, irmãos? Fiquem em pé, por favor, em nome de Jesus. E depois a gente continua. Essa é a 23ª. Depois nós continuamos e Deus vai falar bastante ao nosso coração. Em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração. No nome de Jesus. Aleluias. Jesus é bom. Ele é maravilhoso. Ele é Deus em nossas vidas. Ele é Deus para abrir portas e caminhos e ninguém vai fechar. Isso. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Declare ao Senhor. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus.
Abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus. Abençoa minha família, abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Declare isto: eu creio no poder da oração. Aleluia. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Declare mais uma vez: eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família. Abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Aleluia. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas, vou levar meus problemas. Vou entregar meus problemas pra Deus. Abençoa minha família, abençoa minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Essa igreja crê. Eu creio no poder da oração. E nós oramos agora, e nós repreendemos todo o mal, nós amarramos toda a força do inferno. É a 23ª oração que fazemos, determinando a saída do mal, exigindo a saída do mal, mandando o mal vá embora, caia por terra toda obra do diabo, toda força do maligno, toda investida do inferno contra o casal, toda investida do inferno contra a saúde dessa pessoa, a saúde física, emocional, mental, contra a família desse homem e dessa mulher. Digo agora: o mal caia por terra, o mal vá embora, o mal bate em retirada, o mal solte esta casa, sai dessa família. É o nosso propósito de oração pela família. Oh, meu irmão, muitas vezes o diabo tem tentado desanimar, colocar tristeza, tem tentado colocar desespero, angústia, pânico. Parece que não vai dar, parece que você não vai conseguir, mas diga: esse mal, eu tenho um Deus. A diferença
diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Caia por terra todo o mal, caia por terra toda obra do inferno, trabalho feito, coisa mandada, o mal que veio por bruxaria, macumbaria, coisa feita na encruzilhada, na mata virgem, no cemitério, o mal que veio para perturbar, o mal que veio para amarrar. Sai agora dessa casa, sai agora dessa família, solte agora esse lar, vá embora todo mal, toda maldição, toda tristeza, toda perturbação, toda amarração, todo espírito maligno, causador de pensamentos esquisitos, escuros, o mal que tem feito essa pessoa pensar negativo constantemente, ela não consegue ver o próprio valor. Eu estou dizendo agora: sai dessa casa, sai dessa família, sai dessa mente, solte essa alma, solte a vida desse homem, solte a vida dessa mulher. Determine agora, igreja, é para mandar o mal embora. Diga: na minha vida não, na minha casa não, no meu lar não, eu não aceito teu mal, Satanás, tire as mãos agora. Sai todo vício, o demônio causador de brigas, contenda, tudo é motivo de briga. Sai agora, mal, sai dessa casa, sai dessa família, todo mal, vai embora em nome de Jesus, e não volte nunca mais. Levante as suas mãos e adore. Isso, levante as suas mãos para dar glórias a Deus. Levante as suas mãos para dizer aleluia, maravilhoso. São dias de reconstrução, são dias que Deus está nos municiando com o seu poder grandioso para lutar e vencer todas as obras do inferno. Ele está te revestindo de poder, de autoridade, de unção, das armas da guerra do crente. Isso, é a espada do Espírito, o capacete da salvação, calçados na sandália da salvação. É na nossa fé que nós falamos hoje. Está abençoado, está abençoada essa casa, está abençoada essa família. E você pode bradar que você e a sua casa servem a Deus. Você pode bradar: eu e a minha família, pessoas de perto e de longe. Você pode bradar e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer: ninguém vai se perder, ninguém vai desviar, quem saiu vai voltar, ninguém vai se perder, em nome de Jesus. Jesus resgata a sua família, Jesus resgata a tua casa, Ele aviva a tua família. São dias de reconstrução, são dias de oração, são dias de transformação, de libertação, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Divino e Santo Espírito de Deus, em o nome de Jesus. E os que creem digam amém, e vamos aplaudir bem forte o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.